Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom olá. Meu nome é Felipe Xavier e esse é o Coffee X. No episódio de hoje, nós vamos comemorar o aniversário de mais um ano de Coffee X Podcast. E para isso eu não tô sozinho, eu tô aqui com ele, o grande, o maior editor do Brasil aí, o editor do Coffee X, Henrique Oliveira. Fala aí, bem-vindo de volta, Henrique. Buenas, Felipe. Esse início aí é pra pessoa ficar se achando, aí depois a pessoa diz, não, é só início mesmo de podcast, é normal. E até porque, assim, a galera que tá ouvindo não sabe, mas Felipe é muito esperto. Por quê? Porque ele chamando o editor, ele já paga o editor, então ele não vai ter que pagar o cachê caríssimo que todos os participantes recebem pra vir aqui. Muito inteligente mesmo. É isso, tem que economizar onde dá, né? No Brasil não tá fácil, não. Bom, mas eu queria te agradecer, Henrique, por você estar aqui, cara, nessa comemoração, que eu sempre gosto de lançar um episódiozinho no dia do aniversário, porque mesmo que não seja, tipo, aquelas datas redondas, sabe? 5, 10, sabe? Porque eu acho importante essas mini comemorações todos os anos aí, porque manter podcast não é pra qualquer um. Vou te falar quantas vezes já deu uma vontade de falar bem assim, cara, será que vale a pena gravar, sabe? De novo, falar disso e tal. Não é fácil, mas aí tem horas que bate aquela vontade de falar, cara, eu preciso falar. E não é nem necessariamente eu preciso que 500 pessoas ouçam isso. Não, eu preciso falar, eu preciso tirar alguma coisa que tá aqui dentro e, enfim, se alguém ouvir, curtir, interagir, bacana, se não, paciência, né? Tem muito conteúdo aí pra todo mundo ouvir e eu entendo que o tempo das pessoas é precioso, né? Então as pessoas escolhem o que querem ouvir. É interessante você falou isso porque hoje no dia da gravação, eu voltei a fazer um episódio pro Errado Não Tá, meu podcast, e após a gravação aqui eu vou editá-lo. Justamente isso que eu penso, porque assim, muitos anos da minha vida eu dizia, ninguém quer me ouvir. Aí chegou um momento que eu digo, quer saber da coisa? Mas eu quero falar. E eu comecei a fazer, e eu comecei a receber alguns feedbacks de pessoas dizendo, Henrique, não para porque a gente quer te ouvir. E aí meio que entra naquele Tostines, né? Tostines patrocina o Coffee X. Se é gostoso porque vende mais ou vende mais porque é gostoso. E por aí vai. Então, cara, fale. Fale porque o Coffee X é muito massa. O Coffee X é um dos podcasts que eu mais gosto. Então, já tá no download automático, mesmo eu editando. Mesmo assim, eu ouço depois. Porque eu acho muito massa. Dou gargalhada andando com o meu cachorro. Porque teu podcast é muito massa mesmo. Que bom. É isso, estão ouvindo, gente? Se nem vocês não me escutam, meu editor escuta, pelo menos. Cara, eu queria... Esse episódio, assim, ele é um pouco atípico porque a gente não tá... Eu não vou necessariamente aqui falar de cultura pop ou nada do tipo. Quero meio que fazer uma retrospectiva de coisas aí desse último ano. A gente teve uma semana que passou aí, algumas semanas atrás, que tem a retrospectiva do Spotify. Eu acho que outros aplicativos até começaram a fazer essa retrospectiva também, porque eu vi um amigo meu que usa outro streaming de música e postou também. Então eu vi que os aplicativos estão fazendo isso, e a gente tá nesse momento do ano em que a gente tá o tempo inteiro fazendo isso, né? Mesmo que inconscientemente, parece que a gente faz essa parada de olhar pra trás, o que passou. E eu acho que é legal fazer isso, porque, igual como a gente tá falando aqui, às vezes você olha pra trás... Eu comecei o podcast em 2019, e eu falei assim, cara, vou começar essa parada aqui, mas é mais um podcast que eu tô fazendo e tal. E hoje eu tô aqui, 4 anos depois, né? A gente tá fazendo 4 anos, eu tô indo pro 5º ano do podcast. E aí eu olho pra trás e quando eu olho alguns episódios, eu falo, cara, que episódio da hora, assim. Que papos legais que eu tive com a galera. Um monte de gente legal que sempre grava comigo e tal. Sempre uma galera que tá super disponível mesmo, assim. Eu
falo por episódios gigantes que eu faço, tipo do Oscar, a Copa Coffee X que eu comecei esse ano. Cara, são mais de 3 horas de gravação, tá ligado? A gente grava... Gente, todo mundo trabalha no horário comercial, entendeu? Então, tipo, a gente grava essa parada 10 horas da noite, entendeu? Com pai de família. Entendeu? Então, tipo, passa meia-noite e a gente tá trocando ideia, porque a gente curte os assuntos, a gente curte conversar um com o outro, compartilhar, né? Então, eu quero que esse episódio seja mais essa celebração aí de coisas que a gente conseguiu ir construindo aqui no podcast. E eu queria começar falando um pouco, fazendo uma retrospectiva aqui da sua entrada aqui no Coffee X, Henrique, porque você começou a editar o podcast aí nesse último ano, né? E quando você gravou o episódio do Dia do Podcast, inclusive, se você não escutou, escute, é um podcast muito legal, tá? Eu, o Henrique e a Ananda Garcia, que ela é uma podcaster muito, muito famosa aí. Eu acho que é por isso que vocês vão ver mais pra frente. É um dos podcasts mais baixados do Coffee X, tá? Porque a Ananda tá lá. Eu queria que a gente lembrasse aí um pouco como que a gente se conheceu e como que você começou a editar, cara. Porque eu acho que foi em um outro podcast que a gente gravou junto. Só que não foi nenhum dos nossos podcasts. Você lembra qual podcast que foi? É uma sacanagem, Felipe, começar com essa questão. Você lembra, porque quem me conhece sabe que eu não lembro de nada. E assim, você nota o quanto esse editor aqui está com... lembra aquele início, né? Que o Felipe colocou lá em cima, o melhor editor. Aí ele fala de um dos episódios mais baixados que eu estava, e não foi porque eu estava, é porque a Ananda estava. Vocês entenderam isso, né? Assim você nota como é que o coitado desse editor sofre pra não ter o reconhecimento. Mas, ok, Felipe, você quer falar, Felipe? Não dá pra comparar a nossa fama com a da Ananda, mas... Cara, assim, a minha fama aqui no bairro onde eu moro aqui desde o meio de 2019. Eu sou conhecido como o pai de Tantim ou aquele cara que passeia com um cachorro. Você acha que eu tenho alguma fama? Cara, o pior é que eu tava tentando lembrar como é que a gente se conheceu. Eu só lembro que tem alguma coisa a ver com Coquinho, com Dudu. Que ele me falou do episódio, mas eu não lembro exatamente. Você lembra? Porque assim, minha memória é péssima. Eu lembro que a gente gravou um episódio... Aí eu não lembro o tema do episódio, tá? Mas a gente gravou um episódio junto do Pelo Amor de Deus, lá do Ed The Drummer. Cara, e realmente. aí a gente se conheceu trocando ideia sobre algum assunto que ele chamou a gente. E aí a gente começou a conversar, só que, tipo, eu não sabia que você era editor, nem nada. A gente só... Eu sabia que você tinha... Eu sabia que você tinha um podcast, e aí eu fui escutar o seu podcast, e aí ficou o contato estabelecido. Foi tipo isso. Sim. Só que a gente não... Acho que a gente não trocava ideia e tal. Não. E aí eu acho que em algum momento eu descobri, ou conversando com o Edu, ele falou que você estava editando algum podcast pra ele, e aí eu acho que eu comecei a te seguir, eu vi que você tava começando a editar e tal, e aí o Edu tava muito enrolado, porque era o Edu que editava o podcast, mas aí eu lembro que, eu acho que eu gravava esses episódios malucos e longos aí de Oscar e tal, e aí eu lembro que eu acho que eu gravei um e eu precisava da edição meio em cima, assim, e aí ele falou, cara, eu consigo te entregar, tipo, pra tal dia, sabe? Eu falei, putz, vai enrolar a minha vida, né? Mas beleza, não tem outra opção. E aí ele foi e me falou, ele falou, cara, o Henrique tá editando e tal. E eu falei, Henrique? Ele falou, eu acho que você conhece ele e tal. Aí a gente começou a conversar, e aí eu acho que, aí você lembra, a gente tava conversando em off aqui, você lembrou que o primeiro episódio do Coffee X que você editou foi uma opinião do barista. Wakanda. Isso. Pra ter a ver, né? Que já tem a ver aqui a negritude, e aí eu fui editar o de Wakanda. Isso é. E foi aí que a gente começou a conversar e tal. E aí a gente fechou essa parceria aí que já tem mais de um ano agora, né? Oficialmente fazendo mais de um ano. É interessante que eu comecei pela opinião do barista, né? O Wakanda pra sempre é o nome do filme, acho que é isso. Uhum. E eu digo, cara, massa isso aqui. Aí depois veio um episódio totalmente louco, que foi o episódio 42. Um episódio que você mesmo falou pra mim, fez, a gente gravou um episódio muito louco. Mas eu achei que era forma de falar. Não é forma de falar. Por favor, ouçam, porque esse episódio é maravilhoso.
assim, eu não consigo explicar. 2 mais 2 não são 4 nesse episódio, que é com o Dudu Coquinho, e com o Léo, que eu nem conhecia o Léo nessa época, hoje já conheço do Pupilas, que é um podcast muito massa. Mas, mano, eu tava iniciando como editor, eu já editava e tal, mas eu ainda tinha pouquíssimos clientes, não que hoje eu tenha muitos, mas eu tinha acho que uns 2 clientes, mais ou menos. Então eu conseguia entregar bem mais rápido do que o Dudu naquela época, né? O Dudu era muito mais experiente do que eu, mas por eu ter poucos clientes eu conseguia entregar mais rápido. Depois, com o tempo, eu fui meio que me especializando e eu continuo entregando rápido mesmo tendo mais clientes agora. Eu gosto de... Você sabe bem disso, eu gosto de tentar entregar o mais rápido possível. Até porque quando o cliente manda, ele provavelmente quer receber logo. Mas pra mim foi um divisor, mano. Foi um divisor mesmo. Eu já falei contigo algumas vezes que eu agradeço primeiro por você acreditar em mim. Você já tinha falado comigo, como você bem lembrou aí, obviamente eu lembrava, quem não lembrava. Mas você não sabia como eu era como editor e tal. E você me ensinou muito nesse início. Ó, isso aqui, ajeita essa parte, isso aqui faz de outra forma, que hoje eu tô há 1 ano aí e já não tem mais. De vez em quando tem uma coisa ou outra, você diz, ó, eu queria que você aumentasse isso aqui ou diminuísse isso, mas a edição eu já consigo tirar de letra. E eu me divirto muito. Eu me divirto muito editando o Coffee X, porque não é só a edição. É ir atrás de efeitos sonoros, ir atrás de parte de filme, de uma música. E aí, você por ser músico... Eu não sou um músico tão bom quanto você, mas eu também sou músico, eu gosto. Porque eu coloco lá uma trilha e você diz, ó, gostei da trilha assim, não gostei assim, queria dessa forma. Então, isso me faz querer fazer mais ainda. Então, mano, editar o Coffee X é uma coisa que eu sempre me animo. Quando você diz, ó, tô gravando, eu já me animo, eita, eu já quero ver como é que eu vou fazer, porque não é simplesmente a edição. Uhum. É a edição, mas eu gosto de me divertir. Tanto que eu estou editando um já pra janeiro, que eu não sei se pode falar qual é, mas eu já tô editando aí. E aí vai passando assim, aí eu escuto um negócio, já anoto, aqui cabe isso aqui, aqui cabe essa outra coisa. Aí eu coloco, depois colocar, não ficou legal, então, ficou muito massa. E assim vai seguindo, você vai revisar, cara, é muito, muito bom mesmo. É muito legal, porque é isso que você falou de os toques que a gente vai dando, eu acho que não é nem necessariamente por causa de experiência ou nada, é porque eu acho que cada episódio tem, cada podcast tem uma identidade, né? Então, como eu faço o meu podcast, eu criei a identidade, meio que tem coisas que toda vez que chega um editor novo, a gente precisa, tem que se adaptar ao ritmo. Só que, tipo, eu acho que você fez isso, sei lá, 2 episódios já tava lá, entendeu? Eu acho que um dos primeiros episódios que você editou, além desse maluco aí, eu acho que foi... Porque como você começou no final do ano, eu já fui diminuindo mais o ritmo, gravei pouco e tal. E o primeiro episódio do ano, eu acho, foi o Copa Coffee X. E o Copa Coffee X já era um formato novo de episódio que eu nunca tinha feito. Uhum. Que é toda a brincadeira que a gente mistura como a gente faz os filmes e séries competirem entre si como se fossem times de futebol, né? Então, tipo, eu nunca tinha feito. E aí foi legal porque a gente foi meio que construindo junto, né? Eu falei, Henrique, esse modelo aqui é novo. E tem 4 pessoas no episódio. É um episódio de, sei lá, 3 horas e meia de bruto pra virar um episódio que fica dinâmico e não fica cansativo pra quem tá ouvindo e que fica divertido mesmo, né? Essas coisinhas vão sendo ajustadas e tal. Mas, tipo, você tirou de letra muito rápido, assim. E foi legal porque acho que você entendeu muito rápido a linguagem. E aí, hoje em dia, putz, eu não sei. Eu acho que toda vez que chega, dificilmente eu falo alguma coisa, nossa, tá ruim. Tipo, eu falo, cara, é isso. No máximo, alguma coisa, sei lá, algum apontamento bem mínimo, assim, mas tá... É bom trabalhar com quem, tipo, entende a alma da parada, assim, muito rápido, né? Então, hoje em dia eu coloco um episódio na sua mão pra editar e, tipo, eu me despreocupo. Que eu sei que vai chegar um produto legal, assim, no final pra galera. Isso é massa, porque eu trato e aí sempre quem me conhece sabe que até quando eu falo sobre edição, eu coloco sobre o de Rosa, que é por causa da minha mãe. Então eu aprendi muito com ela a tentar fazer o melhor. Porque se você faz o seu melhor,
o seu nome vai além também. Da mesma forma, se você faz algo ruim, se alguém precisar dizer, ó, não procura Henrique não, que o cara faz de uma forma muito, muito fraca. E uma das coisas que eu aprendi com você, com alguns outros clientes, é que não é só edição. É justamente isso, é entender como é o podcast, é entender como é a pessoa. Tem ritmos que são para um podcast e tem ritmos que são para outro. Não adianta fazer uma linha de produção, um Fordismo aqui, porque não vai rolar. Eu edito o Coffee X, que é uma dinamicidade muito grande, uma dinâmica muito grande, e coloca efeito e tal, como eu edito outros que a pessoa gosta que tenha pausas para respirar, e que é uma coisa que normalmente em podcast a pessoa diz, não deixa pausa, tira silêncio. E ela diz, não, eu gosto desse silêncio, eu gosto desse ritmo mais pensado. Então, tudo isso eu agradeço muito a esse início, o Coquinho também, que me indicou pra você tudo. E meio que uma coisa vai levando a outra. E hoje o episódio que eu tava editando tá com o Coquinho. Então, quando chegar ao ar, vocês vão saber qual é. Cara, tem sido muito legal. Tipo, tem sido muito legal esse ano. Eu sempre tenho tentado gravar muito, assim. Inclusive, é importante dizer, né? Você edita os episódios principais, então todos os episódios complexos, grandes, com mais pessoas aqui do podcast, é o Henrique que edita, e eu continuo editando o Opinião do Barista por um motivo, e um motivo apenas, porque é do nada. Eu decido e falo, cara, eu preciso lançar esse episódio aqui, eu já gravo, edito, às vezes eu faço isso, sei lá, em 3 horas de gravação, a edição e publicação e pronto. Mas enfim, eu acho que já também eu já vou passar pro Henrique, porque, cara, facilita muito pra gente que produz conteúdo. E agora eu já tô até abrindo espaço aqui, que o Henrique já vai fazer o jabá dele aí e falar mais. Mas é porque, cara, quando você pensa em gravar, e principalmente aqui no Coffee X, quando eu gravo com outras pessoas, beleza, eu não tenho que me preocupar tanto. Mas quando eu vou gravar uma Opinião do Barista, que geralmente é sozinho, eu tenho que pensar em um roteiro, em um texto que eu vou colocar ali e tal. Então, pensar nisso e ainda depois pensar em edição, isso demora, faz com que a produção demore mais. Porque se eu tivesse só que pensar, tipo, roteiro, gravei, bum, mando pra edição. Mas não, aí tem a parada que você falou, né? Cara, eu acho que eu gasto tanto tempo... A maior parte do tempo que eu gasto é escolhendo música. E como você falou, a gente que é músico, a gente gosta que tenha o climinha. E dependendo, por exemplo, eu tô falando de um filme específico. Aí, esse filme, a trilha sonora dele é uma puta trilha sonora marcante? Às vezes é. E às vezes eu falo, cara, não dá pra fazer esse episódio sem usar a trilha original do filme. Que aí eu tento não usar o máximo por causa da parada de direitos autorais e tal. Mas às vezes a trilha não é tão marcante. Aí eu tento achar uma trilha próxima daquilo lá, e às vezes tem gente que acha que eu usei a trilha sonora do filme, mas não é. É uma música sem direito autoral que parece e que encaixa ali. Então, a gente gasta tempo, cara, escolhendo isso e tal. E eu sei que tem gente que escuta a parada em 2x e que aí não se importa, né? Mas enfim, eu gosto de escutar podcast em velocidade normal, justamente pra valorizar o editor que gasta tempo fazendo isso. A não ser que o podcast não se importe muito com isso, porque tem podcast que tanto faz. Por exemplo, eu escuto um podcast de política internacional que, tipo, cara, é só os caras falando, e aí beleza, eu escuto um pouco acelerado, mas é o único que eu escuto assim, porque eu sei que, cara... Xadrez verbal? Xadrez verbal, né, tipo, não tem muita, né, tem uma musiquinha ali de fundo, mas o importante é o que eles estão falando, assim, então não é meio que aquele podcast que cria a ambientação pra você e tal, que às vezes é a proposta aqui do Coffee X e de outros. Mas valorizem o editor, inclusive, Henrique, já fala aí onde que as pessoas podem encontrar o seu podcast e como elas podem falar com você pra você editar o podcast delas e tirar esse, muitas vezes, problema, porque às vezes é um problema da galera conseguir produzir muito justamente por causa da edição, porque a edição demora pra caramba. Edição, quer queira, quer não, mais demorado, porque não é um simples, corta aqui, junta aqui, não. Você tem que fazer no ritmo correto, tem que, muitas vezes, durante a gravação, por exemplo, você fala e eu falo ao mesmo tempo, e a gente meio que tem que afastar isso pra... Os dois pensamentos são muito importantes, então não pode ficar um por cima do outro, tem que dar uma afastada. Então, já de Rosa Edições, viu? Já procurem lá, que lá tem meus links também, tem o WhatsApp, tem meu Linktree com alguns episódios de podcast
Mas também hoje eu não sou editor somente de podcast. Eu edito, além de podcast, conteúdos para redes sociais e já comecei a editar o primeiro canal para YouTube também, porque eu, cara, me apaixonei por edição de vídeo. É muito complexo, mas hoje eu já tô conseguindo editar, né? O DaVinci Resolve resolve a minha vida nesse caso, que é um aplicativo muito bom, um software muito bom que permite fazer tudo, né? Então me ajudou muito nessa parte de edição de vídeo. Eu tô ganhando dinheiro com edição? Ganhando dinheiro propriamente não, porque o que eu ganho eu meio que invisto no meu estúdio de edição, em melhorar computador, em todas essas coisas. Então por enquanto eu tô retroalimentando, mas que já tem sido maravilhoso, porque tem me feito muito bem saber que, cara, depois de muitos anos na minha vida eu sou bom no que eu faço em edição e não somente a parte técnica, mas essa parte que você falou mesmo de entender o outro. Então isso pra mim tem sido massa demais. De muitas vezes, tem até uma cliente, eu não vou falar o nome obviamente, mas às vezes ela manda mensagem desesperada: Henrique, eu não tô conseguindo postar, o que é que tá acontecendo? Aí eu vou atrás, vou ver se ela errou alguma coisa na programação ou se ela tá postando num formato incorreto. Acaba, depois de 3 horas pra ela postar um videozinho de 1 minuto, ela: Henrique, obrigado, você salvou minha vida. E eu acho que é isso também, que não custa a gente dar esse passo além, que é uma coisa que pra gente é básico. Eu poderia dizer: não, já editei, já tá aí na sua mão, te vira. Não. Mas pra mim, o sucesso do Coffee X, né, da Coffee X Enterprise, pra dominar o mundo, é meu sucesso também. Por exemplo, a gente vai falar, a Felipe mandou a pauta aqui, eu já dei uma olhada, os 5 episódios mais baixados fui eu que editei. É verdade. Então pra mim é massa isso também. Sabe, cara, tem minha mão aí nessa questão. E outra coisa, a gente sabe muito bem, seja episódio de podcast, seja vídeo, se não tiver bom, as pessoas não continuam ouvindo. As pessoas ouvem o início e param porque a gente não aguenta quando o áudio está ruim. Então isso pra mim até é um benefício de eu ter começado como editor de podcast, porque quando eu vou editar vídeo hoje, meu tratamento primeiro é no áudio. Eu deixo o áudio perfeito na medida do possível, obviamente, e aí depois eu vou pro vídeo. Tanto que essa cliente que eu comecei a editar o canal dela no YouTube fez: nossa, você deixou o áudio melhor do que tava. Porque sim, eu vou fazer isso porque eu sei que é melhor. Então, essa parte de ser editor, cara, pra mim tem sido muito bom. Isso tem me ajudado demais. Eu tenho visto outras pessoas também que, às vezes, elas não conseguem fazer. Essa própria cliente do YouTube, ela não conseguia postar tanto porque ela ainda tinha que editar. Imagina você grava para esse vídeo que foi ao ar, é um vídeo de 30 minutos, o final. Não é nem o bruto, só o final são 30 minutos. Imagina você ter que gravar tudo, depois ter que editar. Cara, eu não acho editar chato, mas se você tem que criar e depois editar, isso se torna chato. Porque é muito demorado. Eu mesmo, no meu Errado Não Tá Podcast, eu tenho episódios gravados que eu ainda não editei. Porque foi massa gravar, mas editar se torna chato quando você já produziu isso. Porque quando você termina de gravar, você não quer editar depois. Você quer ver isso colocado ao ar. E é quando você diz: cara, ainda vou ter que editar isso. Às vezes fica meio chato. Como eu sou fominha, eu adoro. Eu vou terminar aqui de gravar contigo, já vou começar a editar. Vou editar meu vídeo que eu vou lançar hoje no Errado Não Tá Podcast. Amanhã de manhã, ainda vou estar editando esse episódio. Mas depois de acabar, eu já vou editar alguns Reels para a próxima semana de uma cliente minha. E quando finalizar, eu vou pegar o episódio de janeiro. O episódio secreto só vai saber no final desse episódio aqui. Então, pra mim, essa questão de estar sempre editando me faz muito bem. Tanto, você sabe muito bem disso, que eu fico no teu pé te chateando há muito tempo. Felipe, essa é a opinião do barista, vamos conversar aí. Pra que você ainda tá perdendo tempo com isso? Tem outro passo aí que eu acho que ainda não pode ser falado no momento, mas que eu também fiquei te chateando. Felipe, eu quero editar esse aí da Coffee X Enterprise aí. Então, cara, pra mim, eu amo editar, amo. Sabe aquela coisa que às vezes chega, eu tô sem fazer nada, digo:
Caraca, mano, queria estar editando alguma coisa, porque é aprendizado. Você tá fazendo pelo outro, mas eu tô fazendo por mim também. Eu tô aprendendo um novo tipo de edição, eu tô aprendendo uma nova forma. Então eu amo muito editar. Então vocês que estão nos ouvindo, se você tiver qualquer trabalho que precise de edição, me chama. Precisar de alguma consultoria, relaxa. Não vou te cobrar 10 mil reais, não no primeiro mês, no segundo talvez, mas me chama mesmo, vamos conversar pra, por exemplo, licença falar sobre ela, mas a Construtora de Mundos, que é um dos podcasts que eu edito. Cara, Mari mandou mensagem pra mim, fazia 1 ano que ela tentava colocar o podcast dela no ar e simplesmente não andava. Não andava, eu digo, pera, vamos pegar do início. Você tem microfone? Você tem como você grava? E a gente pegou de tudo. E hoje ela tá aí, o podcast dela toda sexta-feira tem um episódio novo aí, voando, graças a Deus. Então é isso, muitas vezes falta esse editor que chega e aí, peraí, calma, vamos ver o que é que tá precisando. E como eu também tenho o meu podcast, e eu também sou produtor de podcast, então isso ajuda muito quando eu vou falar com alguma pessoa, quer seja edição de podcast, quer seja conteúdo para redes sociais, YouTube, videoaula, o que seja. E uma das coisas que eu gosto muito é chegar no final do dia e dizer, cara, eu me esforcei mais um dia, eu fiz a minha parte, eu poderia estar simplesmente acomodado e eu poderia ser simplesmente um editor de podcast, porque teria trabalho. Mas eu disse, não, eu quero ir além, eu quero aprender mais. E é até o que eu te falei semana passada, cara, eu quero muito aprender. Então, o que eu tô trabalhando aqui, isso vai me ajudar, vai me fazer crescer. Então, isso tem sido massa demais. Então é isso. Se você precisa de edição, tá? Esse é o cara. Esse é o cara que você precisa falar. Henrique Oliveira, lá de Rosa Edições. Todos os links vão estar aí na descrição desse episódio. E agora a gente vai falar desses episódios aí, que inclusive foram todos episódios editados por ele, né? Eu queria só comentar aqui uma coisinha, eu quero falar dos 5 episódios mais baixados do Coffee X, e aí eu quero comentar sobre eles, mas eu queria só entrar nos dados geográficos aqui, Henrique, porque eu tenho essa curiosidade de saber de onde as pessoas estão ouvindo a gente. Hoje em dia existe uma parada chamada VPN, né? Então esse dado, eu não sei o quão certeiro ele é, porque a pessoa pode estar usando uma VPN e tá no Brasil e dizendo que tá acessando de outro lugar. Mas eu vou acreditar no que tá aqui, porque é o que eu tenho pra hoje. Como tem 1% do meu público que ouve da Argélia. Eu digo, não ouve, mano. Pois não ouve. Né? Então vamos lá. Cara, tem uns países engraçados aqui, tá? Tem os de sempre, né? Que são mais comuns que pessoas que falam português, né? Porque o Coffee X é em português. Então tem Brasil, Portugal, Angola, né? Estados Unidos, porque tem muito brasileiro morando nos Estados Unidos também. Isso é bem comum. Mas, cara, tem gente que escuta o Coffee X da Somália. Cara, como que vocês chegaram em Uberlândia, tá ligado? Como que você, da Somália, chegou num episódio de podcast de Uberlândia? Muito doido, né? Cara, se fosse da Etiópia, a gente entenderia porque a Etiópia tem um café muito importante. Sim. Então poderia ter ido pelo coffee, mas na Somália... Pois é, mas eu tô procurando aqui, ó, não tem Etiópia... Então a gente precisa chegar nesse mercado lá também. Ó, gente da Islândia. E eu tô olhando os números aqui, ó, não são, tipo assim, não é uma pessoa. Tem 4 downloads da Somália. Da Islândia tem 12. Eu imagino os islandeses conversando. Cara, o Coffee X dessa semana estava muito bom. Pois é. Agora, tem ouvinte do Japão, mas do Japão eu sei quem é, porque eu conheço pessoas aí que fazem parte da podosfera que eles chamam de Nipo brasileira, né? Tem uma comunidade Nipo brasileira bem forte de podcasts. O pessoal do Press Starcast, eu já gravei com eles e tal, então... O Will. O Will eu sei que o Will curte o Coffee X e tal. Mas, cara... e tem o outro que eu acho estranho também, é Grécia. Como também... Na Grécia, porque pra quem ainda não sabe, pra quem só ouve, Felipe é quase um deus grego. Então claro. A Grécia, né, está vindo aí o panteão
Claro que é isso. Vamos falar agora dos episódios mais escutados do Coffee X. Eu vou começar do quinto pro primeiro. Começando com o quinto, que é esse episódio já ultra citado aqui, que os meus amigos aí que gravam comigo, se você tá chegando aqui, a primeira vez que você tá chegando no Coffee X, o Coffee X é um podcast em que geralmente sou eu, tá? Só que eu tenho grupos de amigos específicos que eu vou reunindo para certos episódios. Então, o Copa Coffee X foi uma edição que eu comecei esse ano e aqui no Coffee X, quando a gente começa uma tradição, ela dura, tá? Então, o Copa Coffee X começou esse ano, já tô esquematizando já a edição do ano que vem, rola em janeiro, porque eu tenho toque de publicar. Eu sei que todo mundo manda, sabe, cria lista de melhores do ano em dezembro, mas não acabou ainda. Se eu assistir o filme da minha vida, dia 31 de dezembro. Então, geralmente, o que eu faço? Eu gravo em janeiro, porque aí já é certeza que acabou o ano e tá lá. E aí, a Copa Coffee X é essa brincadeira que a gente faz. E aí, eu chamo o Bruno Guedão, o Adriano Toledo e o Léo Agrelos. Léo e Adriano são do Pupilas e o Bruno Guedão é do Bicicletas Voadoras. E a gente fica fazendo essa competição aí entre séries e filmes pra competir entre si, pra gente decidir quem que foi o campeão, né? Qual que foi a melhor obra audiovisual do ano que passou, né? Então a gente faz essa brincadeira. Foi a primeira vez que a gente fez. Foi muito legal, muito divertido. Se você não escutou, escute. Tá aí, é o episódio de número 45. Como eu disse, a gente fez a primeira vez foi esse ano, e aí o ano que vem vai ter também. Inclusive, esse episódio tem a participação dos nossos ouvintes e dos outros participantes, por quê? Como que a gente seleciona as seleções, né, que vão para essa Copa do Mundo? A gente tem um grupo lá no Telegram, que se você não faz parte ainda, entra lá, a gente troca ideias sobre filmes e séries, sobre o podcast também. Você pode procurar a Coffee X Podcast no Telegram, ou você pode entrar no link que tá aí na descrição desse episódio. E aí o que a gente faz? A gente pergunta pra galera, falando, gente, faz a sua lista de top 10, pode ser filme ou série, e aí a galera manda. E aí, a partir disso, a gente monta lá os finalistas, né? A galera que vai pras 32 obras que vão concorrer, que é estilo Copa do modelo bom, tá? Não é esse no modelo novo aí que vai ter 40 e não sei quantas seleções aí. 48. 32 seleções, modelo clássico de Copa, tem fase de grupo, tem mata-mata, tudo certinho que vai desenrolando no episódio. E é um episódio bem divertido. Ele foi o 5º mais ouvido desse ano, então ele já chegou fazendo sucesso porque entrou no top 5, né? Foi um pesadelo editar esse podcast, Henrique? Se eu fosse olhar somente pelo áudio bruto, por ser 4 pessoas, eu diria, cara, isso aqui vai demorar um mês pra editar, mas acho que eu te entreguei em 4 dias, se não me falha a memória, porque é um episódio muito bom, mano. Muito bom, muito engraçado e, por incrível que pareça, apesar de ser uma loucura que eles fizeram, é tudo muito, muito direitinho. Não, esse aqui é melhor por causa disso. E são argumentos que quem não conhece vai achar que são doutores em filmes, em séries, em podcast, em tudo, porque é muito bem feito. E quando acaba, você diz, realmente, eles têm razão. Esse filme é melhor por isso, essa série é melhor coisa. Você começa a aceitar porque esses argumentos apaixonados que eles têm, que inclusive eu lembro de alguns filmes que Felipe ficava triste porque o filme não passava, tipo, acho que Corra, se não me falha a memória. Foi o Nope, que é o Não Olhe. Isso, Não Olhe, isso. Que é do mesmo diretor de Corra, mas que pra mim, deveria ter sido campeão, mas não foi, né? Mas tudo bem. Olha aí, tá vendo? Mas também a gente não vai dizer quem foi o campeão, que é pra você ir e ouvir esse episódio, porque vale muito a pena. E volta nos comentários pra dizer, realmente foi muito legal. E entra no grupo do Telegram pra ajudar já na próxima Copa. Inclusive, eu fui olhar aqui, cara, porque eu falei 3 horas e tal, eu falei, cara, deixa eu olhar quanto que ficou a duração desse episódio. E aí eu tô vendo aqui que ele tá com 2 horas e 16 minutos. Só que eu acho que o bruto era umas 3, eu acho. Eu acho que era perto de 3 horas, pelo menos. Até porque nós éramos 4 caras gravando de noite, e aí eu lembro que eu acho que teve algum momento que alguém precisou parar e falar, não, segura aí que eu tenho que
Aí parou uns minutinhos, aí ficou a galera esperando, porque, cara, é muito tempo. A gente faz igual o cinema antigamente fazia com filme de 3 horas, que tinha intervalo, né? A gente fez isso, eu acho, no podcast. Mas, cara, o episódio super legal, já se preparem, porque provavelmente vai ser aí um dos primeiros episódios do ano que vem. Eu vou ter que me organizar nessa ideia de gravação, porque eu vou estar viajando, mas, enfim, vai acontecer. E é isso. Esse é um dos episódios, uma das últimas traduções aí que eu criei do Coffee X, que eu tô achando mais divertido. Agora quando tá chegando dezembro agora, que eu sempre fico pensando no episódio do Oscar, né? Quando chega o fim do ano eu falo, putz, tem episódio de Oscar e tal, que o episódio de Oscar dá trabalho, tem que assistir trocentos filmes e tal. Agora eu já tô pensando na Copa. Eu falei, putz, porque o da Copa eu já assisti, né? Já tá resolvido. Sim, então é só gravar. Então eu já tô empolgado já. Já tô começando a agitar o grupo, porque eu tenho o grupo dos 4 que grava e falo, gente, já vai se preparando aí que em janeiro tem aquela saga de novo, a saga da madrugada da gente gravando o podcast. Aliás, eu acho que deveriam ser 2 Copas por ano, meio que pegar primeiro e segundo semestre. E aí depois fazer uma Supercopa, né? É isso aí. Seria muito interessante essa questão da Supercopa, porque seria a Supercopa dos Campeões, né? Ai, vamos ver, porque uma dá trabalho pra caramba, mas beleza. Mas é muito massa, mano. É muito massa. Super episódio divertido. Mas vamos lá. Em quarto lugar, tem um episódio... Eu fiquei surpreso, muito surpreso, porque a gente tá falando de um episódio que tá em quinto lugar, por exemplo, que ele é de janeiro do começo do ano, né? Uhum. E esse outro é do mês retrasado. Então, tipo, a galera escutou pra caramba, que foi o episódio 51 do dia do podcast, que foi, eu comentei que tivemos o Henrique, inclusive a primeira participação do Henrique, talvez tenha sido isso também, né, que trouxe ouvinte. O cara estreou, aí... Olha aí. Contratação pro time, sabe? Que aí, quando aquele momento que o cara é contratado... Você já viu que time de futebol é isso, né? A estrela nova do time é contratada, mas eles não colocam... O primeiro jogo do cara, ele não começa titular. Ele fica no banco, e aí a galera começa a pedir, aí tem um momento que ele entra no campo, entendeu? E aí foi você ficou um tempão no banco. Você já tinha sido contratado, você ficou um tempão no banco, aí falou, agora o Henrique vai entrar. Aí se for igual ao futebol, o cara joga bem 1, 2 jogos, aí depois vamos negociar. Mas foi um episódio muito legal que eu fiquei assim, cara, geralmente eu sempre gostei de fazer episódios no dia do podcast, porque é uma mídia que a gente ama e tal. Uhum. E aí eu acho que o ano passado eu não fiz, porque eu tava nesse processo de... O ano passado a gente lançou uma identidade visual nova pro podcast, a gente tava fazendo essa transição de que eu tava colocando a edição na sua mão e tal, então, tipo, eu tava nesse momento meio que turbulento com o podcast e eu acabei não fazendo nada. E eu acho muito legal, acho super importante, porque é fomentar mesmo a podosfera brasileira, né? E é muito legal. E aí a gente teve esse papo legal, que foi eu, você e a Ananda, né? E foi divertido pra caramba, assim, o papo falando sobre como o podcast entrou na nossa vida e como, pelo menos a minha vida, ele mudou muito, tipo, expandiu meus horizontes muito. Hoje em dia eu tenho emprego e, enfim, coisas que eu já conquistei por causa do podcast, sabe? Então eu acho isso bem importante. Então foi um episódio mega divertido. Não, é interessante que, assim, a questão do emprego... Hoje eu sou editor porque um dia, Thiago Rosas, aliás, do grande kit de releituras musicais, uma vez ficou chateando, me chamou ainda... Era o Flacast ainda que ele fazia parte, me chamou para participar de um episódio e depois disso ele fez, cara, você tem que fazer podcast porque você nasceu para isso. E ficou me chateando, até que eu disse, tá, vamos ver esse negócio aí. E hoje eu trabalho como editor porque um dia eu comecei nisso. E realmente esse episódio do dia do podcast foi muito legal mesmo. A Nanda é sensacional. Sabe muito. Eu acho impressionante. Eu já ouvia muito a Nanda da Era do Áudio, porque tem episódios muito legais. Aliás, tem um episódio com o Felipe lá que foi muito massa também. Ouçam. Era do Áudio lá. Aquele episódio que você participou ficou muito legal. Quase uma Copa Coffee X, mas... Era uma Copa de sons, né? Mas ficou muito legal mesmo. Eu não acertaria, sei lá, 10% daquilo, mas, cara, a questão do dia do podcast é muito importante e aí trazer um pouco de hater pra cá,
aproveitar que você gravou lá no outro episódio falando sobre Taylor Swift, trazer um pouco de hater pra cá, que MesaCast não é podcast. Aproveitar essa questão do dia do podcast. MesaCast pode ser um talk show, pode ser um programa de entrevista, mas não é podcast. Podcast é isso aqui que você tá ouvindo, ok? Então ouçam podcast, valorizem podcast, até para que as pessoas possam realmente saber do que está sendo falado, porque às vezes vai surgir um monte de MesaCast que pouco está se lixando para o convidado, pouco está se lixando para o público também, só tá afim mesmo de passar 7, 8 horas com alguém lá que é para gerar cortes e daí sair dinheiro. Não é isso, mano. Podcast é muito além disso, óbvio. A gente queria ganhar muito dinheiro com podcast, queria. Mas a gente tá aqui porque a gente ama. Se ganhar dinheiro um dia vai ser massa, mas a gente continua porque a gente ama isso aqui. E o dia do podcast foi muito bom também, essa gravação aí do episódio 51. Então eu recomendo que vocês vão lá escutar, até para vocês conhecerem um pouco mais a fundo a história aqui do podcast, a história do Henrique, a história da Ananda e como que essa mídia fez o que fez por nós. Acho muito legal falar sobre isso e fazer um barulhinho no dia do podcast, que é todo ano no dia 21 de outubro, né? O dia, no caso, do podcast no Brasil, né? Eu sei que tem dias do podcast internacionalmente, que são em outras datas, mas eu sempre foco nessa do Brasil, porque apesar de eu não ser um cara que é muito ligado a coisa, a defender coisas de patriotas, né? Eu acho que o podcast no Brasil, que o podcast em português do Brasil, eu acho que a gente é muito melhor do que os podcasts gringos, assim. Eu acho que a gente pegou um formato deles e a gente expandiu muito, assim. Eu acho que a gente faz muita coisa incrível, assim, E eu não tô falando do Coffee X em si, eu tô falando de todos os podcasts que tem no Brasil, cara. Tem de todos os tipos, formatos, tem pra todo gosto, assim. Então, viva aí a podosfera brasileira. Todos os nichos. Agora vamos lá, ó. Terceiro lugar. Em terceiro lugar eu fiquei surpreso porque eu achava que esse era um tipo de episódio que a galera não prestava muita atenção. Que eu chamo geralmente algumas pessoas pra indicar coisas, porque hoje a gente fica nessa parada, tipo, tem 14 streamings, e aí quando você entra no streaming tem 1 milhão de opções pra você assistir de coisas. Então a gente faz episódios de vez em quando, sei lá, a cada 3 meses, 4 meses a gente faz um episódio que é indicando as coisas pra você assistir nos streamings, né? E aí eu gravei um episódio com o Adriano Toledo, de novo, o Adriano participou pra caramba do Coffee X esse ano, vou até precisar começar a pagar melhor ele agora, que ele tá aparecendo aqui demais. Mas foi com o Adriano e com o Samuel Santos. Então, gravamos os dois do Pupilas, né? Então, a gente gravou junto esse episódio aí, que é o Indicando Filmes e Séries em Maio, né? Então, vocês veem que eu sou muito criativo nos nomes também, né? Indicando filmes e séries, e aí eu coloquei o mês que a gente gravou e pronto. Tá resolvido, assim. E é isso. Eu não lembro o que a gente indicou no episódio, mas ele é o terceiro mais baixado do ano. Então, deve ter algum motivo aí. As pessoas, às vezes, queriam descobrir o que assistir e foi ouvir o episódio. É porque tem essa questão, como você falou, são 14, 20, 30 streams que a gente tem e a gente passa mais tempo escolhendo do que assistindo, muitas vezes. Então, nada melhor do que chegar num podcast de sucesso com pessoas abalizadas que já vão dizer, olha, ouça isso aqui, assiste isso aqui. Eu acho que falou de The Bear, se não me falha a memória, falou do Zelador. Teve algumas séries muito interessantes que foram trazidas, não só séries, né, como diz o nome, indicando filmes e séries em maio. Esse deveria ser o melhor nome de episódio do ano se tivesse um podcast awards aí. Mas eu acho que a galera também tem muito isso. Aí, peraí, deixa eu ver o que é que tá sendo falado, até pra descobrir coisa nova, porque é tanta coisa que às vezes a gente perde algo que é muito bom. Por exemplo, The Bear é uma das melhores séries dos últimos anos e talvez muita gente ainda não assistiu porque se perde diante de outras coisas. Às vezes você entra pra assistir uma coisa e tem uma novidade, você, eita, deixa eu ver isso aqui, e aí vai, e no final você não assiste o que você realmente queria. Então eu acho que tem essa questão, e talvez se não tivesse o nome em maio,
no título, fosse talvez até o primeiro, né? Que as pessoas, opa, indicando filmes e séries, deixa eu ver aqui. Mas como falou em maio, a pessoa, não, vou ouvir só em maio, depois eu vou esperar o indicando filmes e séries em junho, e assim, acho que não foi mais além por causa disso. Olha aí, olha aí. E você falou de The Bear aí, inclusive vai ter episódio de The Bear aqui, tá? Já tá, segura aí que vai vir. Inclusive eu acabei de zoar ele, falando que ele tá participando demais. É eu e o Adriano de novo aí falando de The Bear da segunda temporada, que eu concordo. É uma série que entrou assim, como quem não queria nada, e hoje em dia eu... Não vou falar nada porque eu vou queimar a pauta aqui. Calma. Mas vamos lá, em segundo lugar, aí sim eu acho que tem o episódio mais tradicional da casa até hoje, que já fazem, só aqui no Coffee X, como a gente tá indo pro 5º ano, então já tem 4 anos aqui no Coffee X, mas antes disso eu fazia com o pessoal do Salada, que é o Bruno Guedão, o Edu, o Márcio Moreira, a gente já fazia episódios de Oscar, que são as apostas pro Oscar. Então, quando chega ali perto da época do Oscar, entre fevereiro e março, a gente grava ali umas 2 semaninhas antes da cerimônia. A gente, na verdade, acho que a gente tenta gravar até um pouquinho antes, pra pelo menos ter umas 2 semanas pra galera ouvir o episódio até assistir a cerimônia. Quem se importa também com o Oscar, né? Porque eu sei que tem muita gente que não dá a mínima. A gente curte justamente por esse motivo de a gente ter meio que acesso a coisas que são fora do mainstream, porque o Oscar não necessariamente foca no mainstream, então a gente acaba vendo muita coisa dentre não só os filmes que são indicados para as categorias principais, mas filme internacional, curta, documentário, tem um monte de coisa legal que chega no Oscar e a gente só descobre a existência por causa do Oscar, né? Então, a gente gosta de fazer e a gente brinca que essas são as apostas do Oscar, porque entre nós, os 4 participantes, que inclusive a equipe fixa, né, do Oscar aí, que faz comigo a Débora de Menezes, o Nito Xavier e o Bruno Guedão. Antes era só eu, o Nito e o Bruno, só que aí a gente tava sentindo que tava faltando uma feminilidade pra esse podcast, e aí a gente incorporou a Debs. Eu acho que já tem 2 anos, eu acho que a Debs 2 edições que a Debs tá gravando com a gente. Cara, é muito legal esse episódio, muito legal. É um episódio que eu sempre fico muito animado de gravar todo ano também, e é um desses episódios longos. Eu tô vendo aqui que esse é maior do que o da Copa, ele ficou com 2 horas e 24 minutos, então grande também. A gente passa por todas as categorias, a gente tenta assistir tudo, nem sempre a gente consegue. Eu acho que a gente nunca conseguiu todo mundo assistir tudo, eu acho que nunca vai conseguir também, porque não dá. Eu tento pelo menos assistir a maior quantidade possível. Eu sei que o Guedão também tenta, a Debs também tenta. Eu acho que só o Nito que é mais, tipo, tem coisa que ele fala, não, isso aqui eu me recuso, não vou ver. O Nito é mais bolado. Mas enfim, cara, é muito legal porque também é isso, né? Nós somos 4 pessoas que somos muito diferentes nos nossos gostos de filmes, né? Então é bom ter essa divergência de pensamento lá, justamente pra gente ir trocando ideias sobre isso. E aí, às vezes, a gente tem algumas ideias sobre alguma coisa e vai mudando durante o episódio, entendeu? Então eu acho isso muito, muito legal. E esse ano a gente fez uma coisa que a gente não fazia, que é a gente gravou o Apostas e depois a gente gravou depois falando sobre os resultados, meio que falando sobre a festa, qual foram as tretas que aconteceram, que foi divertido. Aí esse episódio é menor porque é um episódio mais de fofoca, né? Vai falando do que aconteceu e se a gente acertou muita coisa e tal. Como que foi editar esse também, Henrique? Porque o Copa Coffee X você criou junto, né? Porque era o primeiro. Uhum. Mas esse aqui já tinha precedentes, né? Já tinham outros que a gente já tinha meio que um formatinho e tal. Foi caótico editar o do Oscar. Então essa questão de ser caótico talvez seja em vários, né? Não seja só no do Oscar. Tá. A gente precisa falar a verdade em alguns momentos. Claro. Apesar que isso não é ruim. Então... E só falando da Debs, aliás, que chegando porque ela acerta muito das apostas, eu acho impressionante. E a Debs é tênis verde, hein? A Debs ali, ela assiste as paradas que... As mais alternativas, porque, assim, por exemplo, eu, o Guedão e o Nito, a gente foca em assistir pelo menos todos indicados a melhor filme. Porque aí, geralmente, eles são indicados às outras categorias pra gente ter esse aproveitamento maior. A Debs começa do outro lado. Ela começa, não, eu vou assistir os que, sabe? Esse documentário curta-metragem aqui que eu sei que os caras vão deixar lá pro final... E é muito bom porque eu acho que no começo tem um bloco que é só dela. Que é ela explicando as paradas pra gente, então é muito bom. Sim, mas Felipe,
pra quem está chegando agora, explique por que tênis verde, né? Porque talvez tenha gente chegando agora que não saiba por quê. Cara, eu não sei de onde surgiu de onde vem a expressão, mas tênis verde é o cara que gosta, no caso a Debs, a mina, né, que gosta do filme iraniano, do cara olhando a mosca na parede e filosofando sobre a vida. Esse é o cara essa é a pessoa do tênis verde, né, que a gente achava que era até a Debs entrar. Aí a Debs entrou, a gente falou, não é. Nós não somos nem de perto tênis verde. Que, aliás, eu concordo inteiramente com ela, porque são os filmes que eu mais gosto. Eu não gosto tanto do mainstream, não. Eu gosto mais desses filmes alternativos mesmo. Inclusive aquele documentário do pessoal que cuida dos elefantes. Documentário mais lindo. Eu não vou lembrar o nome, né? Mas aquele documentário é muito, muito lindo. Muito bom esse documentário, inclusive. E eu falei que ela, mas vocês todos acertam muito, né? Eu achei até impressionante quando foi gravar o de fofocas, né? De quem acertou mais. Eu digo, caramba, como eles acertaram. E, assim, até o que vocês erraram é porque o Oscar errou. Não é que vocês erraram propriamente dito, né? E eu acho muito massa porque, assim, essa questão de ter já equipes de cada coisa, meio que tem algumas piadas internas que já vêm de um certo tempo. Já tem umas briguinhas. Um já provoca o outro que sabe, eu vou provocar nesse filme aqui porque eu sei que a pessoa vai cair nessa casca de banana. E editar é muito engraçado. É por isso que às vezes, por exemplo, pega um episódio de 3 horas pra editar, eu acabo e não notei que eu editei 3 horas. Que assim, não são só 3 horas, né? Às vezes são 3, 4 dias editando isso. Mas acaba, eu tô me acabando de rir, e aí chega o download e eu ouço de novo, porque eu achei muito engraçado. Então, essa dinâmica que vocês têm no Coffee X, e aí lembrando, porque esse é um episódio de aniversário, então é um episódio de celebração mesmo. E aí, parabéns você por conduzir muito bem o pessoal, porque, sim, o pessoal é muito bom, mas precisa de uma condução legal. Se não tivesse uma condução legal de um host tão simpático, eu acho que as pessoas não chegariam no seu melhor. Mas aí Felipe traz toda a sua simpatia para as pessoas. Tanto que ele gosta de gravar cedinho justamente para exalar simpatia em tudo que ele tá fazendo. Mas fora de brincadeira, você consegue realmente conduzir bem. Estamos só nós dois aqui conversando e o papo tá muito massa. Como também quando são 4 pessoas conversando por 3 horas, o papo também você simplesmente não nota que o tempo passou. Óbvio, olha aí, trabalho de editor, que tem que colocar toda a dinâmica e tal para não ficar chato. Com certeza. Mas se não fosse um papo bom, o editor não ia fazer mágica, mano. Não faz milagre, não tem como. Às vezes faz. Às vezes o editor constrói uma parada que a hora que tá gravando você fala, cara, onde vai isso aqui, hein? Eu não sei. Eu tenho um papo no meu podcast que quando eu ouvi, eu digo, caraca, eu fui bem aqui, porque o papo foi chato. O cara demorava muito pra falar, você perguntava, o cara passava 1 minuto pensando pra depois falar bem assim. Meu irmão, ninguém vai conseguir. E muita gente gosta desse papo, diz, cara, papo muito massa, diga, é isso aí, é nóis. E aí, obviamente, eu não vou falar pras pessoas que o entrevistado era chato. Mas aí, aqui no Coffee X tem isso, porque quase 100% das vezes o papo é muito bom. Então, são coisas que as pessoas querem ouvir também e são faladas de uma forma muito legal. Essa questão da afinidade que vocês têm ajuda muito o papo fluir. É muito legal porque, assim, obrigado aí pelos elogios, Henrique. Eu não me considero esse mar de simpatia que você tá falando que eu sou aí, mas toda vez que eu chamo alguém pra gravar aqui, provavelmente eu já escutei muito aquela pessoa, saca? Então, por exemplo, eu tô falando dos meninos do Pupilas aqui, que sempre estão aqui, eu escuto o Pupilas, entendeu? Eu escuto o podcast, e então eu gosto dos caras, eu gosto das opiniões, mesmo que eu discorde das opiniões, eu gosto do jeito que os caras expõem e tal. Então, às vezes a gente vai concordar, às vezes a gente vai discordar. E o mais legal é que nós temos várias
várias pessoas que têm opiniões diferentes, têm visões de mundo diferentes e a gente se respeita. Então acho que isso é muito legal. Assim como o Guedão, que é meu amigo de podcast aí desde 2014, tem quase 10 anos que a gente se conhece, grava junto. Então essa afinidade eu acho que facilita. Aí eu acho que eu não tenho que me esforçar, sabe, muito pra ser um bom host, porque eu tô com um monte de gente legal que sabe conversar e que, enfim, tem um papo interessante. Então eu acho que o meu trabalho, ele é feito por mim, assim. E geralmente eu gravo com muita gente que já é host de outros podcasts. Sim. Então, tipo, é fácil. É muito fácil, assim. Quando eu gravo. Mas isso pode ser um tiro no pé também. Porque muito host, às vezes, quer meio que passar por cima. E se não tiver um cara que segure... Toma conta da parada, né? É, porque quando a gente montou... Eu acho que eu já falei em Coffee X, nos primeiros Coffee X e tal, que a galera do Salada, que foi um blog que a gente criou em 2015 ou 2016 e tal, era meio que um reduto de hosts cansados, porque nós juntamos 4 caras que cada um tinha o seu podcast com sua equipe e que meio que tava meio que desgostoso, sabe, de fazer podcast, porque a gente tava meio cansado, porque a gente se esforçava pra caramba, mas a gente entendia que os convidados não necessariamente estavam sempre com a gente, porque todo mundo tinha a sua vida, a gente faz isso aqui por hobby e tal, e aí a gente juntou 4 caras que queriam fazer a parada acontecer e a gente criou Salada e tal, e aí a amizade perdura até hoje. Eu acho que o único que eu não tenho mais tanto contato é o Márcio, porque o Márcio não tá fazendo mais podcast e tal, mas o Guedão e o Edu estão sempre aparecendo por aqui e tal. Então, é legal. Eu queria dizer, assim, que é fácil gravar com essa galera que tá sempre aqui no Coffee X, porque é uma galera firmeza, assim, que é uma galera que eu sei que eu posso contar e que tá sempre junto comigo aí pra fazer isso aqui acontecer. Isso é massa também, de trazer pessoas que você sabe que vão fazer brilhar o episódio. Sim. Porque às vezes tem gente que você gosta, mas você olha e diz, não, esse cara parece muito... sei lá, muito solitário. Uhum. Tem galera, tem gente que é de grupo e tem aquela pessoa que vai brilhar só. E pra um podcast não é legal. A não ser que você tenha um podcast que é só você, ok, mas se não for só você, você tem que fazer brilhar todo mundo tem que falar. E é, por exemplo, num papo são 4 pessoas. Se um fica deslocado, cara, isso fica, você diz, peraí, 3 estão falando, mas tem um ali que de vez em quando só dá um tchau, aí se perde. Mas não, aqui eu gosto porque é o famoso que a gente chama aqui, o pega pra capar, é todo mundo falando, um interrompe o outro, mas não é aquela interrupção que você quer ser mais do que o outro, não, você quer contribuir, ou às vezes você quer alfinetar também, mas esse alfinetar é pra que saia uma gargalhada daquilo. Eu acho muito massa porque parece muito com a cena de improvisação, que a cena de improvisação você não diz não ao outro. Um propõe e o outro diz, vamos, bora e vamos ver no que é que vai dar. E podcast massa é isso. O Coffee X é massa por isso, né? É isso. Agora vamos pro primeiro colocado aí, porque dele eu já quero falar uma coisa, acho que um marco do Coffee X aqui que eu percebi. Não foi que eu, tipo, eu tava esperando esse momento. Não, quando eu olhei, eu falei, nossa, passou. Que é o primeiro episódio mais baixado foi o Coffee X número 50, que se chama As 50 Melhores Séries de Todos os Tempos. Então, inclusive, quero agradecer ao Henrique, que foi o Henrique que deu essa ideia de dar, porque ele achou um post que mostrava uma lista aí das 50 melhores séries de acordo com esses sites que são agregadores de notas e tal. E aí ele falou, cara, você podia fazer um episódio sobre isso e tal. E aí tava no episódio 50, eu falei, cara, perfeito. Tem a brincadeira com o número 50, o Coffee X 50. E aí, nesse podcast, participaram eu, o Bruno Guedão, o Léo Agrelos e o Adriano Toledo aí, de novo. Galera batendo, né? A equipe da Copa Coffee X foi que participou, né? E aí, eu tô falando dos 50 porque eu já gravei muito mais de 50 episódios, mas a gente tem aqui dois tipos de podcast na casa. Tem o episódio regular, Coffee X, e tem os episódios do Opinião do Barista que eu comecei em 2021, eu acho. Que foi quando eu comecei a Opinião do Barista, que vou quase falar o que eu sempre falo, né? Como que é? É um segmento aqui do Coffee X pra te indicar séries que, enfim. Então, é essa parada de meio que um review ali de alguma coisa que eu assisti logo depois que eu assisti e tal. E aí, esse episódio 50, a gente pegou essa lista e a gente conversou sobre as principais séries, as que a gente assistiu, se a gente concordava ou discordava. Foi um episódio
super legal. Eu imagino que ele tenha sido mais baixado porque a galera gosta muito de lista. Eu sei que a galera gosta muito de ver, tipo, top coisas e tal. Mas eu lembro que quando, no começo do episódio, eu tô conversando assim com os meninos, e aí eu acho que não sei se foi o Guedão, se foi o Léo, que eles falam, tipo, cara, eu achava que você tinha muito mais episódio. E aí eu falei, não, eu tenho, só que é porque, né, tem a opinião do barista, e no começo do podcast eu tentei alguns segmentos também que entram na numeração, nessa numeração, porque tem numerações diferentes, né? A opinião do barista tem uma numeração e os regulares têm outra numeração. E aí, o que eu tava falando que eu percebi é que eu fui gravando normalmente, e aí, de repente, 2 episódios atrás, sei lá, 3 episódios atrás, eu fui olhar no meu host aqui, a parada que eu uso pra publicar os podcasts, e eu vi que eu passei dos 100 episódios, cara. Hoje em dia, caramba, no feed, nesse momento que a gente tá gravando, porque vai ter mais um antes desse, mas nesse momento que a gente tá gravando, tem 102 episódios de Coffee X gravados, e eu falo, caraca, 100 episódios é muita coisa. É muita coisa, mano. É muita coisa, 4 anos de podcast, 100 episódios, e aí eu parei um momentinho assim pra eu falar, cara, olha que legal, assim, né? E aí, às vezes, eu volto lá pra um episódio de 2019, 2020, que comecei pouco antes da pandemia, né? Eu lembro que tem um episódio que eu gravei com a Paula, inclusive, com a minha querida esposa, que é um episódio quando a gente percebeu que o bagulho tava feio mesmo, e aí a gente gravou um episódio aí em isolamento, e aí quando você fica olhando pra trás, sabe, você fala, cara, quando eu gravei isso, tava rolando esse momento no mundo, ou na minha vida, sabe? Essas retrospectivas, assim, eu acho interessante, assim, porque quando meio que os episódios de podcast, porque eu gosto muito de fazer e gosto de escutar, eles meio que viram marcações no tempo sobre momentos que eu tava vivendo, sabe? Então eu gosto de olhar pra trás, assim, e eu fiquei feliz de estar com mais de 100 episódios, porque eu sei que tem muita gente que para antes, e como eu tava falando, não é fácil fazer a parada, porque a gente, muitas vezes a galera faz com o objetivo, talvez errado, no lugar errado. Eu não tenho pretensão nenhuma, como você falou, se ganhar dinheiro um dia, beleza, mas eu não tenho pretensão nenhuma de que o podcast me dê dinheiro, enfim, porque é essa parada. Eu quero falar de coisas que estão na minha cabeça, eu quero trocar ideia com pessoas que eu gosto, e aí já fazendo um agradecimento pra toda essa galera que a gente tá citando aqui, todo mundo que gravou desde o começo do podcast, todo mundo que tá aí comigo esse ano e tal, que o Coffee X não teria 102 episódios. Quando esse episódio sair, vai ser 104, na verdade. Então, o Coffee X não teria 104 episódios se não fosse toda essa galera sensacional que tá sempre gravando comigo aí e me dando horas das vidas delas pra falar asneira comigo aqui. Então, obrigado, gente. Obrigado mesmo. E agora o Henrique já virou um desses agora também, que já é o 2º episódio seguido regular que ele tá gravando aqui comigo. E já vai voltar milhares de outras vezes aí, pode esperar. Interessante, você falou da Paula. E ano passado teve um dos episódios que eu mais gostei, que é o episódio de Natal. Vocês dois... Cara, esse episódio é muito legal. Sabe um episódio fofo? É um episódio fofo. Que você vê ali, só que tem umas histórias que, cara, eu ri muito. Ó, eu sou péssimo de lembrança, mas até algumas vinhetas que eu coloquei, tipo uma vinheta de sirene de polícia por um momento em específico, eu nunca esqueci o momento que eu coloquei essa vinheta, de tão engraçado que é aquela parte. Eu também não vou dizer, se você quiser dizer tudo bem, mas eu prefiro que as pessoas ouçam. Não, escutem, por favor, escutem. Porque são episódios muito legais, sim. Cara, é um episódio muito massa, mano. Esses episódios que eu gravo com a Paula, por exemplo, porque é como você falou, eu vou conhecendo as pessoas, né? E eu tento entender qual tipo de assunto ou até de obras, por exemplo, que eu vou chamar elas pra trocar ideia. A Paula não é essa pessoa que, tipo, curte muito falar das paradas que assistem. A gente troca ideia entre nós, mas ela não se importa muito em ficar analisando filme e série. Ela não é nerd disso, ela é nerd de outras coisas, mas disso ela não é. Então não adianta eu chamar ela pra um papo aqui pra falar de secar um filme, pra falar do roteiro do fulaninho, porque ela não vai se importar, entendeu? Então os episódios que eu gravo mais com ela são episódios mais filosóficos da vida, pra gente falar da nossa vida juntos, ou até pra falar do que ela faz. Tipo, a minha esposa é uma empreendedora
que inclusive esse podcast só tem esse tanto de episódio porque ela também é parte importante disso, porque eu tinha essa parada de ficar criando, né? Toda semana eu queria criar um podcast novo. E aí, quando eu criei o Coffee X, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 3 meses, eu tinha tido uma outra ideia. Eu falei, amor, vou chamar o fulano, a gente vai criar um podcast novo. Ela falou, não, enquanto você não tiver esse podcast que você tá aí há algum tempo e que ele vire uma parada que vai funcionar por um tempo, não é pra você criar outro. E a Paula, ela é muito, como é que fala? Ela tem muita disciplina, coisa que eu não tinha e que eu comecei a ter depois que eu casei com ela. Então eu fui aprendendo paradas de disciplina com ela. E aí eu falei, cara, verdade, vou fazer essa parada aqui funcionar. E cá estou eu, 4 anos depois, com um podcast que não necessariamente tem uma periodicidade mais maravilhosa do mundo, mas eu tô aqui gravando e tem bastante episódios por ano. Todo ano tem vários episódios, tanto que aqui eu tô com mais de 100 episódios, né? Então, a Paula é corresponsável por essa parada funcionar aqui, até porque ela tem que me aguentar tomando conta da casa aqui. Quando eu vou gravar, ela tem que fazer mais silêncio, não pode fazer barulho, enfim, tem toda uma dinâmica do casal aqui que eu falo, amor, eu vou gravar agora e tal, eu preciso, né? Então, às vezes, a gente tem que combinar horários, fala, hoje eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho gravação e tal. Então, essa compreensão que ela tem comigo é maravilhosa. Então, e fora que quando eu chamo ela pra gravar, ela fica mó feliz, né? Porque ela gosta, ela fala que, tipo, cara, gravar podcast é terapêutico e realmente Coffee X não existiria se fosse a minha querida esposa, que por muito tempo fez as artes do Coffee X também, e hoje em dia é o Eloy também, que eu quero dar um salve pra ele. Você ia falar alguma coisa, eu acho que eu te interrompi. Não, aproveitar, eu não vou lembrar, obviamente, mas aproveitar e pegar dessa parte da Paula, que, aliás, minha professora de inglês, né? Vocês são, mas ela sempre tá mais atuante no inglês em dobro, ou jabá aí, e esses meses, acho que 2 meses mais ou menos, eu editei um podcast metade português, metade inglês, devido às aulas do inglês em dobro. Eu me senti seguro pra isso, porque, cara, não é fácil. Uma coisa é você estar conversando com a pessoa, outra coisa é você estar ouvindo em inglês e tendo que fazer a edição direitinha, e tem a questão de sotaques. Uma das pessoas que estava falando era brasileiro, mas a outra era estadunidense, né? Pegando aqui bem Nito Xavier, nada de americano, porque americano é todo mundo, então estadunidense. E mesmo assim, ficou muito massa a edição, então também inglês em dobro, olha aí, quem estiver precisando do inglês, eu acho que todas as pessoas no mundo precisam do inglês, quer seja para trabalho, para viajar. Felipe mesmo vai poder viajar agora também por saber inglês e tantas outras coisas, ó. Jabá bem feito aí, ó. Jabá bem feito, nem precisei puxar aqui. Então, isso que o Henrique falou, todas as informações estão na descrição aqui do episódio também. Se você quiser aprender inglês, não só o inglês completo mesmo, mas, por exemplo, às vezes você tá querendo viajar. Cara, vou viajar daqui 1 mês, não sei nada. A gente tem um curso de inglês para viagens que resolve isso aí, ó, para você se virar em aeroporto, restaurante, enfim. É bem rapidinho, então todas essas informações estão aí na descrição do episódio. Só aproveitando o último toquezinho aí ainda do jabá do inglês em dobro, eu consegui crescer muito em edição assistindo vídeos no YouTube em inglês que não tinha em português, tanto do DaVinci Resolve quanto do Reaper. Hoje já tem mais, mas ainda tem muita coisa que você só consegue achar lá fora. Tem muitas coisas que... e aqui no Brasil a gente tem um mal muito grande, que algo que você resolve em um vídeo de 1 minuto, você faz um vídeo de 20, que é para ganhar dinheiro. Você não tá se importando se a outra pessoa vai ter tempo para isso ou não. Então, muita coisa eu aprendo em vídeos de 2, 3, 5 minutos em inglês que em português não tem. Então, isso também ajuda demais. É isso aí. Então, link no post aí, Ed The Drummer. Olha aí. E o bom é que a gente falou pouquíssimo do primeiro lugar, né? As 50 melhores séries de todos os tempos. Sim. A gente foi indo pra outros lugares, mas é um episódio... Cara, é um episódio muito massa mesmo, porque, assim, eu me vi editando e depois escutando também, meio que discutindo com vocês. Não, essa aqui não é boa. Não, essa aqui eu concordo.
Assim, quem me conhece, você sabe disso, eu não gosto de Breaking Bad. Sim. E todo mundo adora Breaking Bad. Como tem tantas outras que as pessoas não gostam e que eu gosto. Por exemplo, pra mim é inadmissível que no top 5 não tenha This Is Us, que pra mim é a melhor série de todos os tempos, mano. E aí vai nessa questão que eu acho que eu calço, não sei se um tênis, mas pelo menos uma sapatilha verde, que é algo pra você pensar muito mais. Não é uma série de ação, nada. É uma série pra você parar e dizer, cara, isso aqui parece muito com minha vida. É uma das melhores séries que existe, como a lá da Annalise Keating também, né? Que eu não vou falar isso em inglês na sua frente, porque você sabe muito bem inglês, que eu não vou saber falar o How to Get Away lá. Então, e aí você olha, meu, essa série é muito ruim. E aí eu me pegava andando com o meu cachorro e ao mesmo tempo falando, quem tiver me olhando na rua, o cara é doido. Eu digo, não, essa série não é essas coisas não. E aí eu penso, não, essa série é boa por isso. Tá, vou tentar assistir de novo pra ver se é boa, então ficou muito massa esse episódio. Eu me diverti muito, porque a gente ficou nessa discussão, né, nessas discussões, e a gente ficava tentando se convencer de uma coisa, e o legal é que, tipo, tinha série que a gente concordava, como você falou, né, e tinha outras que a gente falava, não faz sentido essa série tá aqui e tal, e a gente ia discutindo. Isso é o mais legal, de trocar ideia entre nós. Então, se você não escutou esse episódio, escute. É o episódio 50 do Coffee X. Um episódio super divertido. Então tá aí no feed. Volta aí. E, Felipe, teve uma coisa que a gente meio que passou batido, mas eu queria homenagear o nosso grande Chandler Bing. Porque o primeiro episódio que eu ouvi do Coffee X foi o que vocês falam sobre Friends. Olha aí. E eu já vi muita gente falando sobre Friends, mas o de vocês é um dos melhores, facilmente, porque não é aquela coisa técnica que muitas vezes as pessoas trazem um episódio de Friends que você já sabe tudo que o outro vai falar, mas quando vocês trouxeram, cara, gostei muito desse podcast. E daí eu me interessei em continuar escutando os episódios de vocês. Pô, que legal. Foi um episódio mega, pra mim um episódio mega coração, assim, que tava eu, a Rebeca Guedes, que é a esposa do Bruno Guedão, que é fanzaça de Friends também. Tava o meu amigo Thiago Messias e o Josisley de Souza, que, cara, é episódio de fã. E aí a gente falou por que a gente gostava e o que significava nas nossas vidas. Eu sei que tem muita gente que não gosta de Friends por vários motivos, que tem coisa que não envelheceu bem, que eu concordo e que, cara, é fruto do tempo, graças a Deus as coisas evoluem, mas tipo, tá lá, é um produto que foi muito significativo nas nossas vidas, pelo menos nós 4 que estamos gravando esse episódio. Então, cara, legal saber disso, não sabia, viu? Felizaço que esse foi um episódio que mexeu aí no coração. Muito, muito mesmo. E aí você falou do Chandler, né? Tristemente ele faleceu, o ator Matthew Perry faleceu esse ano. Eu ainda tô planejando um episódio pra falar um pouco tanto do personagem dele, como do Matthew Perry em outras paradas aí, que Sim. vai ser um episódiozinho especial. Eu não gravei no calor do momento, porque eu falei, cara, eu quero montar um negócio legal, assim, pra falar do cara, porque, enfim, vai rolar aí ano que vem. E aliás, tem uma série muito massa com ele, que quase ninguém viu, acho que é The Odd Couple, algo assim, que só teve 2 temporadas, que os Estados Unidos são muito bons de produzir, mas são péssimos em assistir. E essa série era muito engraçada mesmo, só que essa série se perdeu por falta de público, ela foi encerrada, mas procurem, The Odd Couple, muito bom. Legal. E falando em futuro, vamos fechar o episódio falando disso, inclusive, que é o 5º ano do Coffee X 2024. Estaremos aí firme e forte, gente. Não vou falar que o podcast vai acabar, não, que às vezes a gente fala, não, vamos falar sobre o futuro do podcast. Então, esse é o último episódio que você tá ouvindo. Não tem nada disso. Então se preparem. Janeiro tem Copa Coffee X. Entre fevereiro e março tem as apostas pro Oscar, que aí são os nossos episódios anuais, tradição aqui. Ano que vem eu tenho algumas ideias aí para diferentes tipos de episódios que a gente vai trazer para
pra casa também, que a gente vai fazer, inclusive esse episódio aí que eu tô comentando. E a surpresa que o Henrique falou lá no começo, de episódio que ele já tá editando, que aí já vai acontecer, eu não vou falar só quem é o tema, mas é um segmento que a gente fez há alguns anos atrás. Eu gravei com o pessoal do Pupilas um especial sobre Quentin Tarantino. E agora nós estamos fazendo sobre outro diretor. E aí agora eu quero que a gente faça pelo menos de 2 diretores por ano, porque são episódios que são longos, a gente tem que assistir filme pra caramba, mas o que é? O que é a ideia? A gente pega diretores que a gente gosta ou que a gente acha interessante e a gente assiste os filmes deles e a gente comenta sobre a filmografia do cara, a gente tenta estabelecer algumas coisas sobre a filmografia. Enfim, a gente vai falando das nossas opiniões. O primeiro diretor foi o Tarantino, que a gente fez acho que em 2021. Agora eu tô com outra equipe pra falar de um outro diretor, que aí vocês vão saber em janeiro também, que vai sair o primeiro episódio de diretores. É quase que eu tô falando o nome do cara aqui, mas vai ser de algum diretor aí que vocês vão Doido pra dar um entender. spoiler. É. Mas é isso, então o Coffee X em 2024 está a todo vapor, gente. Eu quero agradecer, como eu falei, quero agradecer a todo mundo que participou do Coffee X esse ano. Muito obrigado, gente, se eu não citei o seu nome, mas eu vou listar na descrição aqui do podcast, eu vou listar todos os participantes do Coffee X que estiveram comigo aí no ano de 2023, para vocês saberem e para agradecer também essa galera. Henrique, muito obrigado porque você participou desse episódio e porque você tá aí, você tá na direção aí da parada pra deixar ela, pra você arrumar as minhas bagunças, né? Pra você arrumar as minhas zonas aí quando eu te entrego os arquivos. Então, obrigado por estar fazendo o Coffee X um podcast mais legal, mais divertido e que eu acho que se eu tivesse que editar um podcast do Oscar de novo, ou um Copa Coffee X, eu tinha cancelado já. Eu falo, não vou fazer, entendeu? Opinião do barista eu ainda faço, mas também já não tô aguentando mais. Nem precisa continuar. Como você falou, quando eu acabo de gravar, eu falo, putz, eu podia apertar um botão aqui, plim! Mas é isso. Como eu falei, quero agradecer o Eloy também, que é o cara que tá por trás de toda a identidade visual do Coffee X. Linda, muito linda, massa, linda. Muito massa. Depois que ele pegou, não estou desfazendo, por favor, da minha esposa, de forma alguma. Mas eu nunca cheguei pra Paula e sentei e falei, amor, vamos criar um negócio? Não, eu sempre jogava, tipo assim, amor, preciso de um negócio aí pra daqui meia hora, consegue pra mim? Então, tipo, era tudo, sabe? E aí o Eloy falou, mano, eu sei que a Paula tem muitos outros afazeres, vamos desenvolver uma identidade nova pro Coffee X? E isso aconteceu o ano passado, tá lindo, tá foda essa identidade visual. Então toda vez que vocês veem aí no Instagram ou na artezinha do podcast, o responsável é o Eloy. Então, obrigado, Eloy. E é isso. Espero contar com todos vocês aí de novo pra 2024. Ainda vai ter episódio do Coffee X esse ano, vai ter um episódio de The Bear, mas eu já vou meio que deixando aqui de despedida um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Vai que brota um episódio igual esse que eu gravei com a Paula. Vai que brota um episódio gostosinho assim e tal. Vamos ver. Até o dia 25 a gente decide isso. Gravado na árvore em Nova York. Na árvore em Nova York, é isso. Henrique, brigadão aí por a sua disposição de estar comigo aí nesse papo também. Como eu falei, todas as informações do Henrique estão na descrição do episódio. Contratem o cara aí porque ele vai deixar o seu podcast mais lindo. Agradeço demais, mano. Sigam lá, de Rosa Edições. A gente pode fazer um bom trabalho juntos, como o Felipe bem falou, a gente tem essa parceria aqui no Coffee X. É uma alegria muito grande poder editar esses podcasts, mas como esse aqui que vocês estão ouvindo, editar o Coffee X sempre é muito bom e vai ser muito bom editar o podcast de vocês também. Sigam o Coffee X em todas as redes sociais, entrem no grupo do Telegram e próximo ano, meu amigo, voando. Foguete não tem ré. É isso, gente. Muito obrigado por estarem comigo aqui em 2023. Estejam comigo em 2024 também e a gente se vê na próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.